Meus queridos irmãos e irmãs, Santo Afonso Maria de Ligório, ele apresenta para nós uma reflexão bastante interessante na preparação para Pentecostes, em que ele diz a respeito do Espírito, e falando do amor ao mesmo tempo, o Espírito que é o amor que une o Pai e o Filho. Ele diz que o amor é um repouso que restaura as forças. E de fato, se nós pararmos para pensar nas coisas em que nós as amamos porque elas dão algum tipo de repouso para nós. Pensa numa coisa que você gosta de fazer, aquela coisa em que no momento em que você está fazendo, você não quer fazer qualquer outra coisa além daquela. Sei lá, comer um doce gostoso, nossa, aquele momento é maravilhoso, você está repousado naquele momento do doce, deitado na cama esperando a hora do sono chegar, maravilhoso, você não quer fazer outra coisa. Passar uma domingueira lá na Salgadeira, tomando um copinho de cerveja, nossa, que coisa boa, você não quer fazer outra coisa. E por aí vai. Os gostos são distintos. Mas a diferença do amor humano e do amor divino, e o repouso que esses amores dão, ela é gritante. Porque se o amor humano de fato tem a capacidade de nos repousar, de nos fazer repousar, o amor pelas coisas que são humanas, coisas que são naturais, coisas que são materiais, esse é um repouso egoísta, é um amor de si para si. Nós buscamos o repouso para a nossa própria satisfação. O amor divino não. O amor divino nos inquieta, o amor divino mexe conosco, o amor divino não nos deixa em paz. Por isso é um repouso que é ao mesmo tempo um impulso para fazer algo. Isso é bastante distinto no amor divino. E nós vemos esta situação aparecer especialmente no santo que nós hoje celebramos, São Felipe Neri. São Felipe Neri, que está junto de tantos outros grandes santos que surgiram no século XVI na Europa para reformarem a igreja. A igreja precisava de grandes santos e Deus providenciou estes santos. Por exemplo, Felipe Neri nasceu em 1515, neste mesmo ano nascia na Espanha Teresa d'Ávila. Neste mesmo ano já estava em curso o projeto da providência com Inácio de Loyola. E tantas outras coisas que foram acontecendo em vários países ao longo deste século, preparado pela providência. E o que aconteceu com São Felipe? Que nos mostra justamente esse fenômeno do amor que repousa, mas que impele para a evangelização, impele para o apostolado, nos tira do nosso comodismo. Em 1533, quando ele tinha apenas 18 anos, ele decide abandonar a carreira comercial do pai, da família, e se muda para Roma. Em Roma ele vai viver pobre, vai ser acolhido na casa de um senhor que o acolhe, e ele dá um quarto pobrezinho mesmo para morar, e confia os seus filhos aos cuidados de São Felipe. Abre parênteses, os seus filhos aos cuidados de São Felipe se tornaram grandes homens depois. Um se tornou sacerdote diocesano, outro se tornou um cartucho. Fecha parênteses. Só para mostrar o zelo que esse homem tinha pelas coisas que fazia. Amava muito e por isso se dava muito, né? E nesse período, ele viveu nessa casa por mais ou menos 18 anos até a sua ordenação sacerdotal. Como leigo, ele quis ir para Roma e em Roma quis entregar a sua vida pela igreja. Roma, que nessa época não era absolutamente nada. Roma estava em crise, Roma tinha sido saqueada. Roma, que na época do Império tinha 1 milhão de pessoas, agora tinha, 100 mil pessoas. Não era nada, estava abandonada praticamente. E não só abandonada em relação à quantidade de pessoas, mas também em relação aos costumes e à moral. E Filipe foi para lá, o grande apóstolo de Roma que haveria de se tornar, né? O que acontece? Em 1534, um ano depois dele chegar em Roma, ele começa os seus estudos de filosofia, seguido dos estudos de teologia. Ele tinha uma predileção pela Suma Teológica de Santo Tomás,
E há testemunho de que ele passava com a suma debaixo do braço o tempo todo, assim, né? Tinha uma sabedoria muito grande quando ia falar de questões doutrinais e tudo mais, algo que impressionava as pessoas, porque viam ele aquela cara de bobão, eu prefiro o paraíso, alegre, e lá, um homem douto, um homem sábio, que sabia do que estava fazendo, né? E os seus estudos, ele os levou muito a sério como leigo, ele não estava vinculado a nenhuma congregação, a nada, ele queria servir a Deus, ele queria amar a Deus, ponto final. Neste amor que repousa, que nos faz repousar e nos impele para fazer algo por amor a Deus. Ao mesmo tempo em que ele se dedicou profundamente aos estudos, ele não deixou a oração, de maneira alguma. A sua oração foi crescendo a tal ponto que, para ele, era muito fácil rezar em qualquer lugar. Ele rezava na igreja, ele rezava na porta da igreja quando a igreja estava fechada, ele rezava no seu quarto, ele rezava na cidade, ele rezava na faculdade, e de fato ele começou a ter algum tipo de problema com os estudos na faculdade, porque tinha um crucifixo, quando ele estava fazendo o curso de teologia, tinha um crucifixo lá que chamava tanta a atenção dele, que ao olhar para o crucifixo, ele não conseguia fazer outra coisa senão suspirar e chorar, pelo amor que Deus tinha por ele, e que ele via ali, impresso naquele crucifixo. Ele decidiu, uns anos depois, parar com os estudos, para se entregar completamente à oração e ao serviço dos outros, à caridade. E assim foi que Filipe, a partir desse momento, começou a se entregar. A partir de 1537, ele estudou mais ou menos uns 3 anos, começou a se entregar profundamente às obras do Espírito, e a sua oração foi crescendo cada vez mais, e as obras de caridade foi crescendo cada vez mais. Em 1544, alguns anos depois, Filipe tinha 29 anos. Ele começou a realizar umas peregrinações na cidade de Roma, que se tornaram bastante famosas e são feitas até hoje para quem visita Roma, né? A peregrinação às 7 igrejas mais importantes de Roma. Uma delas é a igreja de São Sebastião, que fica junto das catacumbas de São Sebastião, o cemitério dos primeiros cristãos lá no início do cristianismo. E o que é que ele fazia aí? Rezava. Ele tinha uma predileção pelas catacumbas e por essa igreja de São Sebastião particularmente, onde ele passava horas e horas em vigília de oração. E foi nestas catacumbas que aconteceu o inimaginável com Felipe Neri. Eu vou deixar o biógrafo dele dizer com as palavras dele o que é que aconteceu. Tinha então 29 anos, e aproximando-se a festa de Pentecostes, como no dia de hoje, né? Filipe, que sempre tivera uma devoção especial ao Espírito Santo, rezava com extrema intensidade pedindo seus dons e as suas graças, quando pareceu ver uma bola de fogo, um globo de fogo, que entrou em sua boca e afundou em seu coração. Ao mesmo tempo, ele foi invadido por um fogo de amor que parecia ser um calor físico positivo, de modo que ele teve que se jogar no chão e desnudar o peito, abrindo a camisa, para esfriá-lo. Ao levantar-se, foi tomado por um tremor violento, acompanhado de uma extraordinária sensação de alegria, e levando a mão ao coração, sentiu ali um inchaço do tamanho do punho de um homem. Este é o amor que gera repouso em nós, mas é um amor que não nos deixa em paz, de maneira alguma. Porque a paz de Cristo nos move para a atividade apostólica. Isso a gente vê claramente em Filipe. Quando ele morreu e abriram seu corpo e tudo mais, se descobriu que de fato esse evento causou consequências físicas no seu corpo. O seu coração cresceu de tal forma que quebrou 2 costelas, que não voltaram ao lugar, e tinha uma marca no seu coração como que de uma cicatrização, uma cauterização que havia acontecido. A vinda do Espírito Santo deixou uma cicatriz física no coração de Felipe, como deixou também no coração de Teresa d'Ávila. Depois abriram o corpo dela quando ela morreu e perceberam isso, né?
E os testemunhos, depois desse momento, da infusão da graça do Espírito de maneira palpável, sensível, visível, em Felipe Neri, são impressionantes, porque a partir desse momento ele passou a andar somente com a camisa, o colarinho aberto. Ele não conseguia usar o colarinho, porque sentia muito calor, calor no peito, calor na garganta. Os dias de inverno em Roma, densos, ele dormia de janela aberta, porque sentia calor. E ficava inclusive tirando sarro do pessoal que precisava usar grandes casacos. Ele não usava nada e mantinha a camisa aberta e não usava colarinho. Tamanho era o calor que ele sentia dentro de si. No filme dele, esse filme popular que foi produzido lá na Itália, mostra ele sempre com o colarinho aberto. A batina dele está sempre aberta, é por causa disso, o calor que ele sentia, fruto dessa graça do Espírito Santo. E as pessoas que tinham contato com ele diziam que ouviam e sentiam o palpitar do seu coração em momentos bastante específicos, como celebrando missa, atendendo confissão, falando dos mistérios de Deus. E o palpitar era tão intenso que às vezes chegava a tremer todo o ambiente onde Felipe estava. Fazia tremer o ambiente, a sala onde ele estava. É um negócio impressionante. E muitos penitentes que se reclinavam sobre a sua cabeça, nesse gesto carinhoso de um pai que coloca o filho sobre o seu peito, esses penitentes diziam que passavam meses sem terem nenhum tipo de tentação, depois desse momento de reclinar a cabeça sobre o peito de Felipe. O amor de Cristo que passava por ele e alcançava esses homens. Bom, ele não aguentou. Numa certa ocasião ele se jogou no chão e disse o seguinte: eu não aguento tanto, meu Deus, eu não aguento tanto, porque veja, eu estou morrendo. E não era uma figura de linguagem, não era expressão poética que ele estava apresentando. De fato, o amor de Deus, ele nos mataria se nós não tivéssemos uma graça especial para recebê-lo e para aguentá-lo. E assim foi que a partir desse momento nosso Senhor diminuiu a intensidade sensível do amor para que Felipe pudesse aguentar o resto da sua vida. Ele viveu mais 50 anos depois disso, E foi ordenado padre só em 1551, ou seja, anos depois disso ter acontecido. Esse é o amor do Espírito Santo. Esse é o amor que, quando nos toma, não nos deixa em paz. Por isso, se nós queremos uma vida cômoda, a igreja não é o melhor lugar. E não vou dizer que o mundo também é, porque o mundo promete, mas só entrega sofrimento. Cristo nos dá o amor que nos faz repousar, mas é um repouso que nos tira do comodismo, que nos tira da preguiça e que nos leva para o cuidado do próximo. Peçamos a São Felipe Neri, que deu grande testemunho deste amor, que nos ajude a clamar o Espírito Santo, a clamar por este amor, a fim de que sejamos profundamente transformados por ele e possamos, enfim, transformar o mundo como ele fez lá na sua Roma no século XVI. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.